Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui pelo 100.9 da Prever FM, para você que está nos acompanhando pelo site preverfm.com.br. Você pode participar aqui do Radar, 3440-1009. Hoje vamos falar de saúde. O nosso entrevistado é o médico cardiologista intervencionista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Dr. Fábio Cardoso Carvalho. Dr. Fábio, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior, a todos os ouvintes da Prever FM. Obrigado pelo convite, a Vivian, lá da imprensa, do marketing do HC, que também abriu essa oportunidade. Vai ser um prazer e vamos lá, vamos falar de saúde. Bacana, tem muito assunto pra gente debater aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra cá no 3440-1009. Este é o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo pra você aqui pelo 100.9. Radar Prever FM. 12:06, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, recebendo hoje o médico cardiologista intervencionista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Dr. Fábio Cardoso de Carvalho. Quando a gente fala de intervencionista, eu imagino que tem urgência e emergência a todo momento, né? É isso mesmo, Júnior. A cardiologia intervencionista é aquela sub-área da cardiologia que faz os procedimentos minimamente invasivos em cardiologia. Então, os cateterismos, angioplastias, né? Implante do stent. Então, isso tem tanto em caráter eletivo quanto em caráter de urgência e emergência 24 horas. Então, sempre tem alguém que está lá no setor ou está de sobreaviso para atender alguma emergência. O setor ele é composto por quantos profissionais? Na cardiologia, hoje nós somos em 3 profissionais. Eu, Dr. Luiz Alexandre e o Dr. André Spadaro também ajuda lá. E aí nós temos o setor da neuroradiologia intervencionista, que faz os procedimentos minimamente invasivos em neurologia, a parte da radiologia intervencionista e a cirurgia endovascular. Então são basicamente essas 4 especialidades que compõem hoje o setor de hemodinâmica lá do HC. Você coordena o setor de hemodinâmica. Para quem não sabe, para quem é leigo, o que é hemodinâmica? A hemodinâmica ela envolve exatamente isso, né? Todos os procedimentos dessas diferentes áreas, os procedimentos minimamente invasivos, não cirúrgicos ou com pouca probabilidade de se tornar cirúrgicos. Então, geralmente são procedimentos feitos por punção ou feitos por pequenas aberturas, pequenas incisões na pele, né? Muito diferente da cirurgia convencional propriamente dita. Então, nessas diferentes áreas, a gente envolve todos esses procedimentos menos invasivos, muitas vezes não menos arriscados, né? Porque cada procedimento tem o seu risco inerente, mas de maneira geral envolve uma recuperação muito mais rápida do paciente, né? E a demanda é bastante grande. Dos casos não cirúrgicos, quais são os mais simples e quais são os mais complexos? Olha, os casos mais simples dentro da cardiologia, né? São as angioplastias, principalmente naqueles doentes mais jovens, né, que não tem muita calcificação nos vasos coronários, os vasos não são muito doentes, né, então são procedimentos mais simples. Nos pacientes mais idosos, que têm mais comorbidades, diabetes, problema de rim, então os vasos já têm uma doença chamada doença difusa, então os procedimentos se tornam mais complexos. Quando a gente fala em emergência, né, no imaginário popular, a gente sempre pensa em coração, né? Por que tem essa velha máxima? O coração, ele tem uma simbologia muito grande também que envolve o coração, né? O coração também é um órgão, digamos assim, emocional também, de uma certa maneira. Então, até muitas das chamadas crises de ansiedade, as pessoas que vão no pronto-socorro vão com dor no peito e muitas vezes não tem uma urgência clínica propriamente dita, né? Então, o coração também tem essa simbologia, mas nós estamos falando das doenças cardiovasculares de maneira geral, que são as doenças que mais matam no mundo. Pra você ter uma ideia, no ano de 2025 nós tivemos 400 mil mortes no Brasil por doenças cardiovasculares. Muita coisa, não? 1/3 delas, mais ou menos, representadas pelo infarto agudo do miocárdio. Além disso, nós temos o AVC e doenças relacionadas à hipertensão arterial, insuficiência cardíaca. Então é um número que chama muito a atenção. Tudo que envolve o coração, fora essa área mais somática e menos grave,
né, ela sim é uma emergência clínica muito significativa, com uma taxa de letalidade muito alta. Em casa a gente consegue diferenciar o que é um infarto ou o que é uma crise de ansiedade? Muitas vezes é difícil para quem é leigo, né? O infarto, ele tem sintomas que são característicos. Então, a dor no peito, aquela dor no meio do peito, do lado esquerdo do peito, irradiada para o braço, irradiada para a mandíbula, acompanhada de sudorese profusa, a pessoa sua muito, palidez, extremidades frias, pode vir acompanhada de palpitação, falta de ar. Então, tudo isso lembra mais o infarto. Muitas vezes até dá para se confundir, alguns desses sintomas se confundem com uma crise de ansiedade. Então, um diagnóstico diferencial tem que ser feito numa unidade de urgência, para ser feito um eletrocardiograma, o indivíduo passar por um exame clínico completo, conversar com o médico, relatar toda a sua história, né? E aí a gente consegue diferenciar com segurança. Agora, apenas olhando, conversando com o paciente, é difícil então ter esse diagnóstico, né? É difícil. Você vai precisar de uma avaliação complementar, sem dúvida. Bom, esses dias eu vi um artigo que você publicou sobre os jovens, né, que estão cada vez mais sendo vítimas de tudo isso que a gente está falando. Tem uma explicação ou não? Olha, realmente tem chamado muito a atenção a incidência de infarto agudo do miocárdio em indivíduos abaixo dos 50 anos. Isso tem acontecido em todos os lugares, não é só aqui, né? Mas eu me lembro, no começo da minha prática clínica, há 25 anos na cardiologia intervencionista, praticamente não vi. Isso era doença de pessoa de meia idade, acima dos 60 anos. Também os muito idosos também era difícil, mas raramente indivíduos abaixo dos 50 anos. E hoje isso se tornou uma rotina. Existem algumas causas que a gente pode falar sobre isso, mas o fator comum a essas causas são condições ligadas ao estilo de vida, né? Então as pessoas estão mais sedentárias, com mais obesidade, mais estresse crônico, dormindo menos, fumando. Então todos esses fatores ligados ao estilo de vida estão relacionados ao infarto abaixo dos 50 anos. Agora, antigamente nós não tínhamos alguns desses fatores, né? Mas o tabagismo, por exemplo, ele estava muito inserido na sociedade como um todo, né? O tabagista passivo, o tabagista ativo. Então, por que antigamente a gente não tinha tanta incidência dessa faixa etária, apesar desse fator complicador? Eu acho que a população mais antiga era uma população que se mexia mais. Mesmo com cigarro. Mesmo com cigarro. Ela compensava, talvez, de alguma maneira, com mais atividade física. Vamos lembrar da alimentação também, era uma alimentação mais natural, né? Hoje nós entramos na era dos ultraprocessados, isso tem sido um prejuízo enorme, né? E hoje também a população está menos ativa, está mais sedentária, mais dependente de tela e tudo mais, né? Então, acho que uma coisa talvez compensasse um pouco as outras, né? Então, a gente vê que esse perfil ele mudou bastante. Então, os ultraprocessados hoje já estão na nossa rotina aí, direto, né? A população está mais obesa, a população está mais sedentária, e isso é interessante, porque isso caiu muito durante a pandemia, né? O tempo que as pessoas passavam fazendo atividade física era um pouco antes da pandemia, depois com a pandemia caiu muito, isolamento social e tudo mais, e ainda não retornamos aos níveis pré-pandemia. Então, o sedentarismo ele tem aumentado entre a população, consequentemente mais obesidade, mais doença metabólica, né, como problemas de colesterol, resistência à insulina e todos esses fatores que estão diretamente relacionados à ocorrência de infarto. Com o passar dos anos, com o passar das décadas, isso vai ficando, é uma característica então de uma geração, né, e não de um indivíduo. Sim, especificamente. E né? não só no Brasil, isso no mundo todo. E como é que o Brasil está ranqueado nesse problema mundial? Olha, nós somos uma amostra do que tem acontecido no mundo, né? Nós não estamos numa situação diferente do que está acontecendo no resto do mundo, né? É uma incidência grande de óbitos, né, por doenças cardiovasculares. Abaixo dos 50 anos também tem sido mais ou menos a mesma incidência
dessas doenças. Então, nós somos uma amostra do que tem acontecido com a população geral. Falando da alimentação, né, dos ultraprocessados, quais são os vilões na composição desses alimentos? O sódio, por exemplo. O que ele faz? Qual que é o papel do sódio no coração e outros componentes desses alimentos? Então, os ultraprocessados, vamos esclarecer para o nosso público, são aqueles alimentos. Essa é uma classificação do Núcleo de Pesquisa Epidemiológica e Nutrição da USP, uma classificação que se tornou internacional e o mundo todo usa essa classificação. Então, eles cunharam essa expressão de ultraprocessados, que se caracterizam por alimentos que não têm nenhum componente in natura. Todos os componentes de um alimento ultraprocessado são manipulados industrialmente, né? Então, você tem sódio, corantes, você tem conservantes, são alimentos que eu falo que são muito bons para a indústria e péssimos para a saúde das pessoas, né? Eles são alimentos estudados para gerar maior palatabilidade, né? Você fica com vontade de comer cada vez mais, é para durar bastante na prateleira e tudo mais. Então, tudo isso às custas de componentes químicos, né? Então, existem vários desses componentes que afetam a nossa saúde. Você citou o sódio. O sódio é um componente principal da hipertensão arterial. A hipertensão arterial nós tivemos, inclusive ontem, foi o Dia Mundial de Combate à Hipertensão Arterial. Então, a hipertensão arterial é uma doença extremamente prevalente na população, cerca de 30% da população tem hipertensão arterial. E ela é um vilão silencioso, né? Ela raramente dá sintomas, mas ela vai sendo muitas vezes a causa básica sobre a qual as doenças cardiovasculares vão se instalar, né? Então, além do sódio, muitos outros dessas substâncias químicas também prejudicam bastante. O brasileiro vira um pouco refém, né? Porque pelo dia a dia a gente vai buscar esses alimentos mais práticos, né? Que são ricos nesses componentes que a gente está citando, né? Por um outro lado, está cada vez mais caro a gente correr atrás de uma alimentação mais saudável, né? Quando a gente vê preço de alimento orgânico, por exemplo, o brasileiro vai ficando refém disso, né? A gente, por conta da praticidade, né? Então, por conta da praticidade, a gente acaba comendo ou fazendo em casa aquilo que é mais fácil, né? As pessoas raramente têm tempo de cozinhar, né? Então, mas eu acho que tem havido uma corrente grande, não só de médicos, mas até muitos chefes de cozinha famosos, né? Que têm tentado resgatar um pouco da cultura de cozinhar em casa, né? Você não precisa necessariamente ir para um alimento orgânico que é realmente mais caro, né? Os alimentos integrais e tal são mais caros. Mas às vezes você cozinhar um legume em casa, você fazer uma carne, um frango, uma outra proteína, selecionar, diversificar, ter um pouco de criatividade, isso é muito importante, inclusive na questão da socialização, né? Você retornar um pouco na questão do convívio familiar, né? Que a gente tinha lá, todo mundo se lembra da comida de vó, né? Por que se lembra da comida da avó? É porque enquanto a avó estava cozinhando, estava todo mundo ali perto, estava todo mundo conversando, né? Os pais, os tios, os primos e tal. E hoje isso é algo que tem se perdido, né? A gente tem visto isso muito pouco, inclusive no dia a dia, como a gente está falando, dia a dia corrido. Mas existem maneiras da gente tentar adiantar algumas coisas e tentar trazer de volta um pouco essa cultura do cozinhar em casa. Isso é muito importante. Nossa, eu viajei algumas décadas, porque eu me lembro quando eu chegava da escola, minhas irmãs chegavam junto, todo mundo chegava na mesma hora, e minha mãe estava lá cozinhando, meu pai já chegava, e meu pai ligava o radinho dele, mas ficava todo mundo conversando. Era um momento da família, né? Isso a gente não tem mais. É estranho, né? E mesmo quando tem, tá cada um ali no... Exatamente, cada um no celular, num canto ali, e acaba ficando aquele momento meio perdido, né? Cada um vendo ali o que lhe interessa, e a gente tem tido pouco esses momentos em família, né? Isso é muito importante. É uma tristeza isso, porque a gente é uma geração de transição, né? Sim. A gente tava batendo um papo lá fora falando de coisas de década de 90, né? Então a gente sabe o valor disso. A gente tinha e não tem mais agora. Tem uma geração que tá vindo aí que é normal hoje, né? Não ter essa confraternização familiar, né? Que coisa louca, né? Se a gente parar pra pensar, né?
Cara, e como isso é importante, viu, Júnior? Isso é não só pela questão nutricional em si, mas a questão realmente, sabe, de você socializar, de você conversar sobre os problemas, conversar sobre o dia, sabe, bater papo, aquele papo despretensioso, aquele papo tranquilo, né? Eu tenho umas brigas de vez em quando também para dar uma pimentada, mas tudo faz parte da construção dos relacionamentos, dos vínculos, né? Isso é algo que também você está me fazendo lembrar, né? Todo mundo que fala hoje sobre prevenção cardiovascular, você tem que lembrar dessa questão dos vínculos. Isso é muito importante. Muitas vezes uma cultura, um indivíduo se torna obeso porque ele começou com uma cultura obesogênica dentro de casa, né? Então a gente fala de prevenção, a gente logo remete a médico, remédio e coisas que você tem que fazer ou deixar de fazer para ter uma saúde melhor. Mas muitas vezes a gente tem que voltar um pouquinho essa fita aí, lá atrás, e lembrar do ambiente familiar, o ambiente comunitário, a questão social, né? Pô, hoje a gente não vê mais molecada jogando bola na rua. Soltando pipa. Não tem mais ir brincando de pega-pega, ralando o joelho, caindo de bicicleta, não tem mais. Né? E tudo isso faz parte da prevenção cardiovascular. O indivíduo que manifesta uma doença aos 50 anos é o reflexo de tudo aquilo que aconteceu ao longo da vida dele até ele chegar naquele momento. Né? Então, o que nós vamos ver no futuro, que é o reflexo dessa geração de hoje, isso nos preocupa, porque a incidência de obesidade e de sedentarismo entre crianças e adolescentes é preocupante. 80% dos adolescentes de hoje não atingem as metas preconizadas de tempo de atividade física semanal. Né? Eu estava vendo um dado, hoje eu fiquei estarrecido. Mais de 90% das crianças acima dos 10 anos já tem um telefone celular. Né? E os brasileiros passam mais da metade do dia rolando tela e fazendo alguma coisa no celular. Então, quer dizer, o tempo gasto nisso é tempo perdido em movimento, tempo perdido em socialização, e tudo isso tem um reflexo, um impacto em saúde. Os pais terceirizaram a criação dos filhos para um smartphone, né? Sem dúvida. Vai em qualquer restaurante, você vê. Para a criança não ficar, vou usar um termo aqui, né? Um termo popular, para a criança não ficar enchendo o saco, choramingando, fica aí, pega o tablet, pega o smartphone. É claro que a gente está falando, os resultados ainda nós vamos conhecer no futuro, né? Mas mesmo não tendo esses resultados empiricamente, dá para falar que a nossa média de idade vai cair no futuro? Vai. Você sabe que hoje eu estava vendo uma postagem sobre o impacto demográfico dos smartphones. Isso em todos os países, de todos os continentes, países ricos, países pobres, países de etnias diferentes, já existe um impacto demográfico dessa tecnologia que ficou mais pronunciado a partir de 2007, 2008, com a chegada do 4G, da internet mais rápida. Então hoje em qualquer lugar remoto, mesmo que você não tenha uma infraestrutura de ter um Wi-Fi e tal, você tem um 4G na mão. Vai numa aldeia indígena onde você tem serviços de telemedicina e de assistência médica remota, lá na aldeia você tem um serviço de internet que funciona. Então, tudo isso tem um impacto e vai ter um impacto demográfico também. Acho que a tendência vai ser da população diminuir, né? E é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu não sou muito otimista com esse panorama, não. Que coisa, gente. Que preocupante, né? Como que a gente chegou a isso, né? Pois é o resultado de múltiplas ações, né? De múltiplos acontecimentos. Então esse talvez seja uma crítica a todo esse avanço tecnológico, né? Tudo isso que é muito bom, todo mundo usa, é muito útil, ao mesmo tempo tem salvado muitas vidas, isso é inegável, né? O acesso universal à tecnologia, à internet, tudo isso é para a educação, isso rompeu barreiras, né? Tornou acessível a muita gente, mas existe um lado sombrio aí que a gente tem que ter cuidado, né? Bom, daqui a pouco a gente
a gente retorna esse bate-papo com o Dr. Fábio aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para cá no 3440-1009. Este é o Radar na Prever FM. Radar Prever FM. Meio-dia e 29, voltamos com o Radar, conversando hoje com o médico cardiologista e intervencionista do Hospital das Clínicas de Botucatu, Dr. Fábio Cardoso Carvalho. Dr. Fábio, tem uma pergunta aqui. Eu vou tentar sintetizar a pergunta da nossa ouvinte. Ela fala que o marido dela teve um AVC decorrente de uma arritmia. Ela diz que ele está sendo acompanhado pela neuro, acho que imagino no Hospital das Clínicas, e uma médica cardiologista estudou um pouco o caso dele e chegou no diagnóstico de fibrilação atrial e recomendou um procedimento cirúrgico. É caso de cirurgia? A fibrilação atrial ela é a arritmia cardíaca mais comum, né, no contexto cardiovascular. Especialmente significativa nos indivíduos mais idosos e também aqueles indivíduos hipertensos, né? Então, raramente a fibrilação atrial ela demanda cirurgia ou demanda algum procedimento que pode fazer o coração voltar ao ritmo normal. Lembrando, né, vamos definir o que é para o nosso ouvinte entender. A fibrilação atrial é um descompasso no batimento cardíaco. Então o coração, ao invés de bater de maneira rítmica, lá 60, 70, 80 vezes por minuto, ele bate de maneira totalmente aleatória, né? Os batimentos variam muito. E aí você aumenta a chance de formar pequenos coágulos dentro do coração e esses coágulos irem para a cabeça, como foi o caso do marido da nossa ouvinte aí que teve um AVC. Na maior parte dos casos, o tratamento é clínico, né? Com medicamentos que vão tentar controlar a frequência de batimentos, né? Para isso não ficar muito alto, e medicações anticoagulantes, que são remédios que vão popularmente afinar o sangue, né? Ou vão impedir a formação desses coágulos dentro do coração, diminuindo a chance de acontecer um AVC. Quando a fibrilação atrial é de instalação mais aguda, né, e muito sintomática, às vezes o indivíduo fica muito queixando de palpitação, pode ter um pouco de tontura, até desmaiar e tal. Nesses casos, a gente indica um procedimento que se chama estudo eletrofisiológico, e não faz na Unesp, que vai tentar reverter, ele vai fazer um mapeamento da atividade elétrica dos átrios e aí tentar reverter para o ritmo normal. Mas isso é uma minoria dos casos. A maior parte dos casos é conduzida clinicamente. A Fabiana pergunta aqui sobre indivíduos que são, até uso o termo, esportivamente ativo. Essas pessoas, vou tentar traduzir a pergunta dela aqui. Depois, Fabiana, você me dá um joinha se é mais ou menos isso. Mesmo aquelas pessoas que possuem uma vida não sedentária e mais saudável, elas estão propícias a esses problemas cardiovasculares? E quando tem algum problema, ela até cita o caso do jogador Serginho aqui. Ela está digitando, mas é mais ou menos isso. Tá. Não, pessoas ativas, que são ativas no dia a dia. Isso é um tema interessante saudáveis da gente falar. Os indivíduos que têm menos fatores de riscos ou que são fisicamente ativos, né, eles têm menor chance de risco, menor risco cardiovascular, menor chance de ter um evento cardiovascular. Especialmente os indivíduos mais ativos, né, eles têm uma diminuição significativa da chance de ter algum tipo de evento. Mas nós temos que levar em consideração outras coisas. Então, não é só o fato da pessoa ser fisicamente mais ativa. Então, precisamos ver se ela tem outros problemas de saúde, tem hipertensão arterial, tem problema de colesterol, se está acima ou não do peso, e fatores relacionados também ao estilo de vida, se fuma, se dorme bem, e fatores também hereditários, né? Então, muitas vezes eu recebo pacientes lá e falo, puxa, doutor, eu tive um infarto, mas eu comia bem, eu praticava minha atividade física. Eu falei, poxa, mas e aí? Seu pai já teve? Ah, meu pai já teve, meu tio já teve. Então, a história familiar também tem uma parcela importante. Então, mesmo a gente fazendo tudo certinho, a gente não está livre de ter um evento. Claro que, fazendo a nossa parte, nós diminuímos o risco, mas esse risco não deixa de existir, né? Existem outros fatores que estão relacionados e que pode desencadear um evento futuro. Então a predisposição genética ela
sempre é um fator importante a gente observar. A gente tem que considerar. A gente leva isso em consideração, inclusive, para fazer o rastreamento dos indivíduos. É o famoso check-up, né? Então, o indivíduo está lá, ele chega no cardiologista clínico, assintomático, faz as suas atividades, faz uma caminhada, mas ele já está lá, passou dos 50, então ele quer saber se ele pode fazer alguma atividade a mais, ele quer participar de uma corrida, quer participar de um evento, ou mesmo para saber o seu risco cardiovascular. Então, a gente vai atrás, vai coletar todos esses dados de comorbidades, doenças relacionadas, histórico familiar, para a gente conseguir dirigir melhor essa investigação. Nunca é tarde para começar a ter uma vida saudável, né? Nunca é tarde para começar, exatamente. O melhor dia para começar é ontem. Agora, mesmo aquela pessoa que está começando, ela tem que ter um certo cuidado de conhecer os seus limites para, de repente, não poder adoecer ali praticando esporte, né? Aquela pessoa que nunca fez atividade nenhuma, uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que é obesa e vai correr 10 quilômetros no primeiro dia, no frio. Você sabe que isso é... Você sabe que isso é importante. Isso já aconteceu algumas vezes. Você vai fazer um cateterismo de um paciente, aí você detecta uma obstrução coronariana grave. Né? Um indivíduo jovem, na casa aí dos 50 anos, por aí. Eu me lembro especificamente de um caso, era um rapaz, em torno dos 50 anos. Ele começou a ter um pouco de desconforto no peito quando ele empurrar o carrinho, a bicicletinha do filho. Poxa, o negócio tá esquisito, né? Foi procurar, fez um exame e tinha obstrução grave nas coronárias, acabou indo para cirurgia, não foi possível resolver ali por angioplastia. E eu fiquei pensando, falei, poxa, você imagina se esse cara resolve colocar um par de tênis e resolve sair correndo por aí, né? Então, é importante que as pessoas que mesmo que quiserem começar a fazer uma atividade física, né, façam uma avaliação cardiológica prévia. Isso é bastante importante. E nós vamos resgatar todos esses dados aí. Primeiro, a presença de sintomas, isso é muito importante. O indivíduo assintomático, e se o indivíduo é sintomático, o indivíduo sintomático ele é tratado com um outro fluxo, né, de investigação. A gente vai ter que acelerar as coisas para ver se tem alguma doença subjacente envolvida, né? Diferente do indivíduo assintomático. Mas é muito importante. Às vezes as pessoas veem exemplos, né, ou são incentivados, grupos de corrida, vamos lá, vamos caminhar, vamos fazer uma corrida de 5 km, corrida de 10 km, é tranquilo, né? Acontece, vai dar tudo bem, e se a pessoa tem um histórico familiar ou está saindo de um hábito de vida, por exemplo, está deixando o tabagismo, mas ela nunca investigou, nunca fez nenhum exame, já está lá depois dos 50 anos. Então, é uma zona perigosa, é importante ir com cautela e com prudência. Você citou um caso, desculpa, só Imagina. Concluindo também aquela pergunta da nossa ouvinte, ela falou do caso do Serginho, né? Isso já coloca a gente também dentro de um outro ponto que é importante a gente falar, que é a questão da morte súbita no esporte. Vira e mexe a gente vê aí, o indivíduo foi lá na meia maratona tal, na maratona tal, morreu. O que está acontecendo? Então, os indivíduos geralmente abaixo dos 35 anos, a causa relacionada à morte súbita é uma doença congênita. No caso do Serginho, ele tinha uma cardiopatia hipertrófica, que era uma parte do coração que tinha musculatura mais desenvolvida, né? Ele já tinha um problema e aí ele morreu em decorrência disso. Isso disparou uma arritmia fatal, né? Enfim. Então, abaixo dos 35 anos, então são mais essas doenças relacionadas às doenças congênitas. Acima dos 35 anos, a principal causa é a doença arterial coronariana. E a doença coronariana, a gente fala muito dela porque ela é uma causa prevenível. Então, ao invés de um indivíduo pegar o seu par de tênis e sair para correr, ele passe por um check-up antes, passe por uma avaliação, faça os seus exames, vá fazer um teste ergométrico, faça um ecocardiograma, o eletrocardiograma. Com uma triagem simples, você vai fazer um screening, né, um rastreamento, e você vai liberar 80% das pessoas. Se houver alguma anormalidade em alguns desses exames, aí você vai aprofundar a investigação. Você pode pedir outros exames e tentar detectar onde está o problema, né? Mas não é recomendável realmente que as pessoas realmente partam para uma atividade física sem antes passar por uma avaliação. O corpo de um atleta, ele dá sinais de que isso vai acontecer?
O Serginho teve sinais. Bom, primeiro que ele devia saber da condição dele, né? O que chamou muita atenção na ocorrência do Serginho especificamente foi que eu me lembro da ocorrência, assim, quando eu lembro do goleiro, né? O goleiro que viu ali, foi o goleiro do São Caetano, ele falou: não vem porque ele já tem problema. Mano, como já tem problema? Que história é essa? Então, se ele tinha um problema grave, ele não deveria estar jogando, né? Mas as ocorrências de morte súbita geralmente vêm precedidas por algum sintoma ou alguma arritmia ventricular grave que depois vai deflagrar um evento final. Que no caso de um atleta profissional vai acabar passando desapercebido, né? Ou é um esforço físico que fez e para ele tá tudo normal, tá tudo tranquilo. Por isso que como aquele jogador do Nacional do Uruguai que morreu no Morumbi, né? No gramado do Morumbi lá. Aliás, sim, no Morumbi sim. 2 vezes, né? Foi. Verdade, O atleta profissional, ele é uma categoria distinta da população normal. Esse é um indivíduo que ele vai ter que passar por uma investigação completa, mesmo sendo assintomático, para ser liberado para sua atividade esportiva. Né? Assim como profissões de alto risco, como piloto de avião, enfim, você não vai esperar um indivíduo desse ter um sintoma, você já vai rastreá-lo de maneira completa, mesmo ele sendo assintomático, né? Então, esses casos são muito emblemáticos, são trágicos, né? É uma tragédia. Então, esses indivíduos têm que ter o risco minimizado. É impossível zerar o risco, né? Impossível zerar, mas você tem que minimizar ao máximo. Bom, rápido break, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando com o médico. Eu gosto de falar tudo, ó. Médico cardiologista intervencionista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Dr. Fábio Cardoso Carvalho. Meio-dia e 43, voltamos com o Radar, música e conversa boa, conversando com o Dr. Fábio. Tem uma pergunta aqui, só que eu não consigo ver pelo WhatsApp o nome da pessoa. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou para outra que tem nome, que é a da Valéria. Boa tarde, tudo bem? Tenho pressão alta, tomo medicação todos os dias. De uns meses para cá, acordo sempre com o meu braço esquerdo dormente. Falei para o meu médico, porém ele disse que poderia ser ansiedade e tal. Mas estou preocupada, porque está acontecendo com frequência. Devo me preocupar com esse sintoma? De fato, pode ser ansiedade. Estou tendo muita queimação, parece que na garganta, se espalha para o peito, como se o peito ficasse quente. Devo me preocupar e procurar um cardiologista? Ou pode se tratar mesmo como se fosse uma crise de ansiedade? Tem 46 anos, além do remédio de pressão alta, tomo para circulação. É isso. A nossa ouvinte que mandou. Oi, Valéria. Bom, vamos tranquilizar, né? Senão as pessoas já ficam achando que vão ter um infarto logo aí. É importante essa história que você conta de já ser hipertensa e estar fazendo uso regular do medicamento para pressão. O que é bom, vou fazer um pequeno parênteses aqui, existem muitas pessoas que tomam remédio só quando a pressão sobe, né? Então, não adianta nada, não adianta muito, né? Não adianta muita coisa, né? Porque aí você só está tratando aquele evento ali naquela parte do dia e acaba ficando desprotegido num horário muito mais amplo, né? Muito maior. Mas acho que é importante você ir atrás, sim. Pode fazer uma monitorização ambulatorial da pressão arterial, o exame chamado MAPA, né? O MAPA ele vai dar exatamente o perfil da sua pressão arterial ao longo do dia, no seu dia normal, você fazendo as suas atividades. E aí vai ver a sua pressão durante o dia, quando você toma remédio, se à noite você pode ter algum pico pressórico, se a pressão está subindo um pouco, durante o sono, né, de madrugada. Então, é possível que precise algum ajuste da medicação. Pode ser que você tenha alguns períodos do dia que a sua pressão não está totalmente controlada. Agora, na presença de os sintomas cardiovasculares mais típicos, eles são desencadeados ao esforço. Né? Então, quando a pessoa vai fazer um esforço, ela tem um cansaço, tem uma dor no peito. Os sintomas ao repouso, eles são menos frequentes, menos associados à doença cardiovascular. Mas eu acho que com a sua história, o seu antecedente, eu acho que é prudente você procurar um cardiologista e fazer exames mais específicos. Faça um eletrocardiograma, um teste ergométrico que também vai avaliar o comportamento da pressão arterial durante um esforço
e também um ecocardiograma, que o ecocardiograma vai avaliar como está o trabalho do coração, né? Você que já tem um histórico de hipertensão arterial. Então são exames que são significativos. Eu acho que seria bem interessante, sim. O infarto ele vem sempre depois de um esforço ou quase sempre depois de um esforço? Não, a ocorrência do infarto agudo do miocárdio, ela pode não estar relacionada ao esforço. Muitas vezes o indivíduo não fez esforço nenhum, está acordando de manhã ali, ou está dormindo mesmo. Ou está dormindo mesmo e tem um evento. Né? O infarto ele é a obstrução da artéria coronária e o tecido do coração, que depende da irrigação daquela artéria coronária, ele fica sem sangue. Então o músculo dói. É isso que provoca a dor no peito, que acaba indo para o braço, indo para o pescoço. Né? E aí o indivíduo precisa ir urgentemente para o pronto-socorro, fazer os exames e ser submetido a terapêutica específica. No nosso caso, lá no setor de hemodinâmica, que é a angioplastia, que é a desobstrução da artéria coronária. Então a gente coloca um catéter, a gente vê a artéria coronária que está entupida e coloca o stent, né? Aquela molinha, né? Que as pessoas conhecem, né? Para desentupir a artéria coronária. A Luciana pergunta aqui, as doenças cardiovasculares, elas são passadas de pai para filho, de mãe para filha, ou não necessariamente? Ou seja, essa questão hereditária é linha direta ou não? Não necessariamente pai ou mãe, né? Acho que o antecedente familiar, seja ele paterno ou materno, ele é significativo, sim. Interessante que para ele ser relevante, no caso da morte súbita, a morte súbita no indivíduo do sexo masculino antes dos 55 anos é um dado de alerta, acende a luz amarela. Então, se a pessoa chegar no médico e falar assim, olha, meu pai morreu de infarto fulminante, morreu de infarto com 45 anos. Opa, esse é um dado significativo, é um dado relevante. E para a mulher, 65 anos. A mulher tem uma proteção extra aí pelos hormônios, né, pelo estrógeno principalmente. Então, mas se a mulher teve um evento fatal antes dos 65 anos, esse é um antecedente familiar importante. Tem pergunta de áudio aqui. Ou pelo menos era para ser, peraí. Agora sim. Quero aproveitar Boa tarde, meus amigos. Quero aproveitar a oportunidade do Fábio, Dr. Fábio tá aí na rádio, para agradecê-lo imensamente pela intervenção que ele fez lá em mim quando eu tive meu infarto, que as esperanças praticamente já tinham esgotado, mas ele, com muita fé em Deus, e resolveu fazer a minha angioplastia e acabou dando certo. E sou imensamente grato a ele e a Deus por ter capacitado ele nessa missão. Grande abraço, Fábio. Grande abraço, Júnior. Quem mandou pra gente aqui tá como JM Leme. José Alberto Leme. José Alberto Leme. Não sei se eu podia falar o nome dele aqui. Já quebrei o sigilo, viu, Zé? Mas se o Zé mandou áudio... Mandou um áudio, foi. O José passou por 2 procedimentos, na verdade. Ele fez uma angioplastia no momento agudo e depois ele tinha uma outra obstrução, fez um segundo procedimento num outro momento. E ele é um indivíduo bastante ativo, teve uma recuperação completa e a gente fica muito feliz que ele esteja aí para contar a sua história. Valeu, Zé. Obrigado, um abraço. É o mané do sindicato, não é? O Zé Manuel lembra do sindicato? Não sei se é do sindicato. O André Godinho que falou pra gente aqui. Aí tem um fator, se for o mané do sindicato como ele era conhecido, tem um fator complicador aí, que ele é São Paulino, né? Putz, esse aí realmente... Aí fica mais complicado. O estresse ele é um fator desencadeante de doença cardíaca mesmo. E daí, uma pessoa que ela teve a maior parte da vida dela estressada e com uma alimentação não saudável, não praticando esporte, e de repente ela muda. Ontem ela pegou e mudou. E ela começa a ter hábitos saudáveis. Não significa que ela vai eliminar todo o potencial perigo que ela tem, né? Porque ela teve uma vida, como se diz no jargão policial, uma vida pregressa, né? Tem muito disso ou não? Como é que a gente pode trabalhar nesse tipo de situação? Existe o risco acumulado do indivíduo que já teve exposto, né? Quanto maior a exposição a determinados fatores de risco, maior a chance dele ter um evento.
Agora, a retirada do estímulo, digamos assim, principalmente quando o fator é ligado ao estilo de vida, não a doenças propriamente ditas, ele acaba diminuindo ou diluindo um pouco o risco ao longo do tempo. O tabagismo, a gente fala em 20 anos. O indivíduo que fumou deixa de fumar, o cigarro ele deixa de ter um papel importante no seu risco cardiovascular depois de 20 anos. Uhum. Agora, o indivíduo que já tem, se o indivíduo tem doenças como obesidade, problema de colesterol, à medida que ele vai controlando esses fatores de risco, a chance dele ter um evento cardiovascular também diminui. Ô Fábio, você tem uma experiência de vida de mudança de chave, né? Rapaz, eu tive uma experiência, a história é longa, vamos tentar resumir aqui. Eu tive uma experiência grande, você imagina a situação, eu já era cardiologista, eu estava terminando a residência e eu tinha quase 150 quilos. Puxa vida. Eu até brinquei um dia, eu falei, pô, você se consultaria com um cardiologista que pesasse 150 quilos e que falasse para você que você tem que melhorar a alimentação, que você tem que fazer uma atividade física? Ficaria uma situação meio estranha, né? Então, na verdade, eu percebi esse constrangimento, assim, não dos outros em relação a mim, mas pessoal, era algo meu, né? Aquilo me incomodava profundamente, né? Eu já estava naquela posição profissional e eu acabei tendo que tomar uma mudança, uma atitude radical em relação a isso, né? Eu passei por cirurgia bariátrica, perdi 60 quilos e eu gostava muito de esporte, né? Sempre gostei de esporte. Então, à medida que eu fui emagrecendo, que eu já não conseguia mais praticar o esporte por causa do peso, mas quando eu comecei a perder peso, eu voltei a praticar esporte. Então, em 2009, por aí, eu comecei na corrida de rua, então fiz a São Silvestre. Aí depois eu fiz algumas meia maratonas. Aí eu tive uma lesão que eu fiquei quase um ano fazendo fisioterapia, uma tendinite crônica e tal, e nesse meio tempo aí eu descobri o triatlon. Aí eu fui Triplicou a carga. mas aí eu diminuí a corrida, né? Esse que foi o grande... Falou, não, você corre melhor, eu tava fazendo meia maratona. Falou, não, você diminui aí para 5 quilômetros, fazer um triatlo de distância pequena, você vai nadar, vai pedalar e aí você consegue balancear, equilibrar, distribuir melhor as atividades e continua no processo de emagrecimento. Aí pronto, aí o bichinho picou do triatlo, eu fui fazendo as distâncias menores, fui aumentando progressivamente, pegando gosto por distâncias maiores e em 2017 eu fiz o Ironman. Puxa vida. O Ironman... Ironman nos Estados Unidos? Não, o Ironman no Brasil, aqui em Florianópolis. Florianópolis, que é um dos principais do mundo, né? Isso, é o principal da América Latina. O Ironman ele é uma prova, mas ele também é uma empresa, né? Então existem várias empresas que hoje organizam provas na distância Ironman. Mas o Ironman era muito emblemático, né? Por ter sido o primeiro, a primeira empresa que organizou esse tipo de prova. Então o Ironman Brasil hoje nós temos só em Florianópolis, que é no último final de semana de maio, se eu não me engano. Uma prova que tem 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 de corrida. Aí o pessoal até brinca, fala, mas isso em quantos dias? Eu falei, não, tudo num dia só. Você sai de um e começa o outro. E para percorrer de carro o que você pedala lá, já é cansativo, imagina pedalando e correndo lá, e aquela água gelada de Floripa. Pois é, uma época do ano bem ruim em Floripa, assim, geralmente chove, venta, então é um dia meio complicado. Mas assim, eu acho que o grande negócio, digamos assim, o grande barato do Ironman não é nem a prova em si, é o período que você tem que dedicar antes, né? O período de treinamento. Então, toda essa dedicação, a disciplina, e você concilia aquilo com família, você concilia com trabalho, não deixa de trabalhar, você vai viver a sua vida normalmente. Aí você pega a planilha, final de semana, você tem que pedalar tanto, correr tanto. Você fala, ai, eu tô cansado, trabalhei. Não, mas não tem, você vai ter que cumprir aquela carga de treino, né? Então eu acho que esses valores do esporte, eles são muito importantes, da disciplina, da consistência, da resiliência, sabe? De você deixar coisas. Eu acho que a mudança do estilo de vida, ela tem muito a ver com isso, né? Coisas que você vai ter que deixar de fazer, né, conviver com essa renúncia, enfim, aí você vai equacionando tudo isso e esses valores você transporta para a sua vida como um todo, para a sua vida familiar, para a vida profissional, né? E eu acho que o esporte transformou a minha vida nesse sentido, mesmo depois do objetivo específico do Iron,
eu não deixo de fazer esporte. Hoje eu faço outras corridas, eu fiz agora há pouco tempo a corrida da GBC, a Trail Run, fiz os 55 aqui. Então, o esporte ele faz parte da minha vida, do meu dia a dia, né? Meu dia é incompleto se eu não sair para treinar e fazer alguma coisa. Claro que tem dia que não dá, tá cansado, o dia foi corrido e tal. Mas o importante do esporte é a consistência, é a constância, é a periodicidade, a regularidade, né? Então, a pessoa pode chegar e falar, não tem 1 hora para treinar por dia. Mas será que você não consegue encaixar uns 20 minutos? Todo dia? Todo dia. Todo movimento conta, todo movimento é importante. Então, você não vai fazer aquilo para uma determinada atividade. Você vai incorporar aquilo na sua vida e aquilo vai se tornar parte de você, né? Então, quase que uma transformação na sua própria identidade. Você já não consegue mais se ver sem que o esporte esteja associado a você de alguma maneira. De repente, quem está ouvindo, a pessoa não precisa virar triatleta. Exato, claro. Hoje em dia, com 20 minutos de caminhada, mas é importante o que você fala. Você tem que ter uma consistência. Não adianta nada. Eu falei assim, levantei domingo e falei, tô com vontade de caminhar. Caminhei lá, foi legal tal, mas vai morrer nesse domingo? Não vai adiantar nada. Exato. Foi legal, você cansou ali, beleza. Mas e os outros 6 dias da semana, né? Então é importante, como diz o meu amigo Paulo André de Oliveira, que é economista, não tem almoço de graça. Você tem que ter a tua contrapartida para isso, né? Exato. Quando a gente fala em estilo de vida, isso é o mais importante. É a constância, né? Essa regularidade. É isso que a gente tem que colocar, ou a gente, com informação, né? Tenta passar para as crianças, para os adolescentes, né? Como eu falei no começo, quer dizer, às vezes a manifestação de uma doença lá com 50, 60 anos é o reflexo de tudo aquilo que ele fez ao longo de toda a sua vida até aquele momento. Né? Então, quando você desenvolve esses valores e vai aprendendo isso, quanto mais tempo você praticar isso, você diminui o seu risco. Fábio, para finalizar, no teu Instagram tem bastante informação legal, né? Quem está ouvindo agora pode te procurar lá. Pode acessar lá o Instagram. Ele vai exatamente nessa linha que a gente estava conversando agora, é o Transpire e Transforme. Eu acredito exatamente nisso, que o esporte ele é a maior ferramenta de transformação da vida de uma pessoa, exatamente por esses valores, né? Não pelos objetivos em si, não é porque você fez lá um Ironman, ou fez a prova tal, tal ou tal. Isso é muito legal, acho que é importante até você ter objetivos, né? Quer dizer, eu não estou treinando aí ao acaso, eu vou fazer uma provinha ali no dia tal, vou fazer a corrida aqui da cidade. A nossa cidade ela é muito privilegiada nisso, né? Nós temos evento praticamente todo mês. Né? Então, seja uma corrida de 5 km, uma corrida de 10 km, você pode correr no asfalto, você pode correr na trilha, você pode andar de bicicleta. Então, nós sempre temos iniciativas inclusivas do esporte aqui. Né? Então, você não precisa correr lá para correr num pace lá de 4,30 por quilômetro, né? Se arrebentar ali e tal. Não, vá lá, complete a prova, complete o desafio, dentro do seu limite, de uma maneira confortável, tranquila. Né? Eu acho que essa é a mensagem, né? A saúde ela não está ligada a desempenho, ela não está ligada a objetivos mirabolantes, né? Como você falou, não precisa fazer um Ironman, não precisa ser um triatleta para ter saúde. Se você fizer uma caminhada, poxa, isso já está sendo muito bom para você. Então eu acho que é esse estilo de vida que eu tento levar lá no Instagram, o Transpire e Transforme. Vai ser um prazer receber as pessoas por lá. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui, por tudo que a gente debateu, pela aula que você nos deu aqui. Valeu, Júnior. Obrigado a todos que estiveram com a gente, obrigado pelas perguntas. E é isso, informação e saúde salva vidas, isso é muito importante. Valeu, pessoal. Legal, valeu. Bom, esta e outras entrevistas no nosso canal do YouTube, daqui a pouco o pessoal vai estar editando, a entrevista vai estar lá e você pode ir lá, pode se inscrever, dar um likezinho, dar um joinha.